Olá pessoal, vamos discutir um pouquinho aqui o que na biologia é necessário que vocês prestem mais atenção com relação ao Enem, tá? Quais são os pontos mais importantes? O que é preciso prestar atenção no que se fala de Enem hoje? Perceba o seguinte, vamos começar, como é que vai estudar? Como estudar biologia para o Enem? Bom, os temas de biologia são importantes, esses assuntos que são ligados ao cotidiano. Por exemplo, agora nós temos vírus, bactérias, porque há uma confusão ainda com relação à contaminação viral, a doença bacteriana. Há um assunto importante por conta da pandemia. Há uma questão importante também sobre evolução viral, como é que isso pode acontecer, a produção de vacina, tendo em consideração, tendo em vista o nosso atual governo, é importante também prestar atenção como é que está a relação da OMS, tá? A Organização Mundial de Saúde, com a pandemia, como está essa relação com a China, como foi que ocorreu na China, o que, é que se tem de real, de concreto. Claro que você tem muita fake news sendo espalhada e vocês precisam trabalhar com a realidade. Apesar de pode ocorrer um direcionamento ou uma tentativa de, no tema das redações, por exemplo, de direcionar ao pensamento em relação à China, à OMS, em relação ao governo acha, a redação ainda é corrigida por professores que não estão vinculados à instituição. Então, ou seja, a redação é corrigida corretamente. Então, vocês podem discutir suas ideias. O que eles podem acabar colocando é alguma coisa que ligue, por exemplo, que tente no tema da culpa China, por exemplo. Claro que isso é um tema específico de redação, mas o que acontece? Você precisa compreender que os assuntos do cotidiano que estão ligados à biologia, neste momento, eles podem fazer parte do Enem. Tá? Então, isso precisa ser levado em consideração. Além dos assuntos ambientais, que também são muito importantes, e quando não está ligado às questões de redação, ele está ligado às próprias questões, como a gente vai ver na estante. Bom, o cotidiano como um todo, questões interdisciplinares de ciência e natureza e suas tecnologias. Por que isso aí? Porque o Enem ele tem as questões por área. Então você tem, já há muito tempo nas questões, alguns conhecimentos que envolvem física, que envolvem química, que envolvem matemática, mesmo matemática sendo colocada em uma área separada. Tá? É muito importante ler todo o enunciado. Claro, o entendimento do enunciado, o entendimento da alternativa é algo extremamente importante. E teremos uma próxima parte, alguns outros momentos, onde eu vou trazer algumas questões, que nessas questões vão estar colocados como você vai analisar a questão, quais são os pontos que você precisa prestar atenção na questão. E eu vou destacar alguns pontos nas questões. Como está escrito aí, ó, as questões podem trazer dicas, ou seja, na própria questão pode haver dicas, há dicas de como se vai relacionar, como se vai solucionar. E a interpretação de gráficos e tabelas é algo extremamente importante, tanto na física, como na biologia, como nas outras áreas, da área conhecida tradicionalmente como exatas. Bom, desde 98, o Enem ele vem acontecendo, só que com um detalhe, ele não era obrigatório, ele tinha uma função de analisar como se dava a educação básica, principalmente a questão do ensino médio, como é que ocorriam as aprendizagens em âmbito nacional. Em 2009 ele mudou para o formato atual e ele começou a ter uma importância para as questões de vestibular. Ele passou a ter uma importância para o acesso à universidade. E aí sim ele começou a ter olhos, mais gente focada nele, mais gente tentando compreender como ele ocorre, o que ele cobra. E com 15 anos de Enem, ou seja, quando o Enem completou 15 anos de execução de prova, foi feito um estudo por algumas instituições que estão ligadas a pré-vestibular, ligadas a ensino, a estudantes. Eles detectaram que em 196 questões de biologia, houve a frequência desses temas aqui citados. Ó. Então, quais são os temas aí? Ecologia, 42%, genética, evolução e origem da vida,
fisiologia e parasitologia. Vocês vão perceber, com um olhar mais detalhado, que isso não tem mudado muito não, tá? Ainda continua com essas questões aí, essa porcentagem ainda continua mais ou menos operante. Hoje, os temas, a frequência dos temas atualmente, esse estudo foi feito pelo Guia do Estudante, Abril. Tem outros sites também que apontam também esses pontos, essas questões, mas o Guia do Estudante Abril conseguiu trazer com as porcentagens, tá? Na frequência dos temas atualmente. Então você tem sistema imunitário, ecossistema, fundamentos de ecologia como os maiores, mas observe que essa divisão ela tem um detalhe específico. Então, ela está um pouco mais detalhada. Então, depende da forma como você analisou as questões. DNA e RNA, genética, hematologia, angiosperma, proteínas e enzimas, fazendo um segundo bloco. Então, você tem o primeiro bloco, à esquerda de vocês, aí, com maior quantidade de questões, e o segundo bloco com um pouco, já pela ordem decrescente. Nós temos aí o terceiro bloco, que envolve bioenergética, bioma, crescimento populacional. Isso tudo aí a gente pode acrescentar lá na frente, tá? No primeiro e segundo bloco. Evolução, excreções, genoma humano, organização celular, relações ecológicas. Percebo que muito aqui está ligado à genética e ecologia. E o último bloco, nós temos aí as questões que aparecem um pouco menos, tá? Ou melhor, as que menos aparecem nos temas do Enem. Então você tem biogênese e abiogênese, que está ligado à origem da vida, classificação dos seres vivos em biologia, filocordata, que são peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, grupos zoológicos, classificação dos seres vivos, material genético, genética, mecanismo de evolução, evolução, membrana plasmática, que envolve citologia, noções de bioenergética, que envolve também a questão de ecologia, nutrição e secreção vegetal, protozoários, reino monera, sistema digestório e vitaminas, sistema nervoso, TMRH, genética, transporte de membrana, troca celular gasosa de plantas e verminosa. Perceba que ainda continuam. Assim, não há uma mudança muito grande nas questões, em quais assuntos são cobrados. E aí você vê qual o caminho. O caminho que vocês podem direcionar o estudo de vocês nessa etapa final. Eu espero que o Enem seja adiado, então continue com a hashtag Adia Enem. Não há um motivo real para que o Enem aconteça neste momento, porque as instituições federais, que são públicas, estaduais, que são o verdadeiro foco da maioria das pessoas que procuram o Enem, estão paradas. Então, fazer o Enem agora para ter acesso a essas instituições não faz muito sentido, já que elas também estão paradas, tá? Então vamos, mas não levando isso em consideração, ou melhor, levem isso em consideração e continue com a hashtag lá, Adia Enem. Bom, 5 maiores temas abordados nós temos ecologia, preservação ambiental, poluição, atualidade. Percebam que essas questões da atualidade envolvem aí, ó. Na pandemia a gente teve uma alteração muito grande nas questões ambientais em dois aspectos. Em nível mundial, você tem uma diminuição da poluição nos ambientes. Então você tem efeito estufa, no aspecto geral, está diminuindo. Você tem camada de ozônio, também com o impacto sendo muito menor. Isso está sendo retratado de diversas formas. Você tem, por exemplo, os canais de Veneza, que estão voltando a ter peixes, voltando a ter animais, a água está ficando limpa. Então você tem algo muito importante. Em contrapartida, no Brasil, e lembrando que o governo atual não tem essa pegada ecológica, não tem essa preocupação ambiental, nós temos um aumento do desmatamento, tá? Então está ao contrário aí. Então tem que ter essa ideia aí. Como é que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo aqui? A questão genética vem sendo muito debatida, porque esse estudo genético é uma das formas que é usada para verificar se a pessoa está contaminada pelo vírus da Covid-19, se como ocorreu a evolução do vírus, tá? Que já se liga também à questão evolutiva, mas também está envolvendo a questão de DNA. Então, se perceba, na genética,
um aspecto geral, um aspecto mais amplo, mas também o que ocorre no DNA, como é que esse DNA vai agir no organismo, qual a relação entre a genética, esse que é esse DNA, essa transmissão dessas informações e o, como isso ocorre no organismo, como é que isso aparece no organismo. Esses são os pontos mais importantes. Evolução, você tem aí no sentido mais amplo, a gente já falou um pouquinho aqui quando fala da questão viral, você que tem uma ligação ainda com os outros assuntos. Mas a evolução, como é que está acontecendo? Como é que ocorre? No seu sentido mais amplo, quais são os fatores que envolvem? O que muda? Tá? O que faz um organismo prosseguir, um organismo deixar de existir? São questões importantes. E quando se fala de fisiologia e parasitologia, não há um decoreba extenso, tá? Mas um entendimento do ciclo, como é que esse ciclo ocorre, o ciclo fisiológico, como é que isso ocorre, o ciclo de nutrientes, tá? O ciclo do carbono. Eu preciso entender, compreender. Você conseguindo compreender como eles ocorrem, você consegue fazer uma relação com outros pontos. Na questão da saúde, alimentação, algumas doenças, que estão ligadas também a esses ciclos de protozoários, ciclos de nematelmintos, plateumintos, por exemplo, são as parasitoses, a relação disso com as questões ambientais, a relação disso com o saneamento básico, que aí já envolve a questão de fisiologia e parasitologia. Bom, eu acredito em vocês, espero que vocês consigam ter algum momento para estar estudando. Se tiverem algumas dúvidas, podem perguntar. Não só eu, como os outros professores estão à disposição para tirar dúvidas de vocês. Os meios e caminhos para que vocês possam nos encontrar estão disponíveis. E eu confio em vocês. Sigam em frente. Não desistam. Tá ok, gente? Vamos lá.